Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o terceiro capítulo de Tito. Abra aí a sua Bíblia no livro de Tito, na epístola de Paulo a Tito, a fé e a prática das boas obras. Faça aí uma leitura prévia antes de nos ouvir. Aproveite aí, inscreva-se em nosso canal, já clica aí no sininho à sua esquerda e já dê o seu like, já deixa aí o seu like para nos ajudar no nosso canal. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Esse é o canal de vídeo da Semeadores. A nossa igreja está localizada na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial Norte, em Taguatinga Norte. Estamos vendo que Paulo escreveu essa epístola para incentivar Tito a completar a organização das igrejas em Cretas, confrontar as ações de falsos profetas nessa região e instruir os crentes a terem uma conduta mais apropriada, uma conduta cristã mais devida. Paulo continua nesse capítulo a série de conselhos e exortações a fim de que Tito e as suas ovelhas fossem frutíferas no caminho do Senhor e não entrassem no caminho das discussões teológicas e espirituais que nada acrescentam à fé. Na verdade, todos sabemos o que temos de fazer e ninguém há que necessite de nos falar. Sabemos o que deve ser feito e quando deve ser feito, mas por causa do pecado, algo roubou nossa vontade e precisamos então sermos lembrados constantemente daquilo que já sabemos. A pregação, assim, também tem o papel de nos exortar como se Deus estivesse nos exortando por meio do pregador. Ela não somente faz nascer a fé quando a ouvimos, mas cria em nós também o desejo de fazer a obra que precisa ser feita e não fazemos apesar de sabermos que precisamos fazer. Estamos na terceira parte, que são as instruções a Tito, que começou no capítulo de número 1, no verso 5, e termina aqui neste capítulo, no verso 11. Vimos que Paulo deu a Tito a responsabilidade de cuidar das igrejas em Creta. Tito deveria organizar a igreja constituindo ministros qualificados e também fazer oposição aos falsos mestres. Nós estamos na seção de instruções para os cristãos, que vai aqui do verso 1 ao verso 8. Tendo dado instruções para cada grupo específico, agora Paulo deu a Tito um conselho geral, em meio a uma outra meditação sobre a graça de Deus, de encorajar toda a igreja a fazer toda boa obra. Verso número 1. Tito tinha a responsabilidade de lembrar a igreja de Creta quanto à necessidade de uma conduta cristã, tanto com relação aos crentes como com relação aos não crentes. Paulo exorta a lembrar a todos que deveriam se sujeitar aos que governam, isso é, se sujeitarem às autoridades. Para saber mais sobre submissão cristã às autoridades governantes, podemos ver isso em Romanos 13, de 1 a 7, e também em 1 Pedro 2, dos 13 ao 17, ou 1 Timóteo 2, versos 1 e 2. Assim, deveriam estar prontos para toda boa obra. O tema dessa sessão é fazer o bem. E todos sabemos que fazer o bem é o melhor a ser feito sempre. Os cristãos devem mostrar respeito e humildade para todos os tipos de pessoas, não somente aos governantes e às autoridades e aqueles que têm autoridades. Assim como também em 2, de 11 a 14, Paulo forneceu uma reflexão teológica com base para a vida cristã apropriada. Sujeitar-se aos governantes e às autoridades, serem obedientes, estarem prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniar a ninguém, ser pacífico e amável, mostrar sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Esse versículo 3 apresenta uma descrição vívida da depravação humana à parte de Cristo. Éramos insensatos e desobedientes, pode ver aí no verso 3. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e de prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, éramos detestáveis e assim odiávamos uns aos outros. Tudo isso, no entanto, mudou quando se manifestou a benignidade de nosso Deus, nosso Salvador. De acordo com o verso 3, a principal preocupação de Paulo aqui era mais com a experiência da graça de Deus pelo pecador do que com a primeira vinda de Cristo. Ao mesmo tempo, a linguagem de Paulo chama a atenção para o fato de que a experiência do pecador com a graça de Deus envolve participação com a nova vida e nova criação que Cristo inaugurou na sua primeira vinda.
Apesar de vivermos assim, houve um tempo também em que se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, da parte de Deus, nosso Salvador, mas não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. A salvação é pela graça e não por obras. Ele nos salvou, ele nos lavou, limpeza espiritual do qual o batismo é sinal e também selo. Ele nos regenerou e ele nos renovou. Ambas as palavras caracterizam limpeza, regeneração. E regeneração é a nova vida que se inicia quando a pessoa começa a ter a fé em Cristo Jesus. A renovação está intimamente relacionada com a regeneração. Ela significa a transformação total da vida de uma pessoa que tem início quando ela é resgatada, regenerada do Espírito Santo. O Espírito aplica às pessoas a graça de Deus que é possível em Cristo Jesus. Observe o trinitarismo dos versos 4 ao 6. Assim, ele o fez, a fim de que, justificados pela sua graça, nos tornemos herdeiros e co-herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Justificados quer dizer declarados justos, ou seja, como tendo alcançado o padrão exigido pela justiça de Deus. Mas, por graça, deixados a nós mesmos, jamais conseguiríamos nos apresentar justos diante de Deus. O ponto principal dos versos 3 ao 7 é que a justiça vem somente por meio da graça de Deus. E uma vez justificado, nos tornamos herdeiros. O propósito de Deus em dar a sua graça aos pecadores não é somente salvá-los do julgamento eterno, mas também fazer deles parte da sua família mediante a adoção e, desse modo, herdeiros de suas promessas. Paulo insistiu com Tito, no verso 8, que enfatizasse esses ensinos, porque eles beneficiariam a todos. A frase "fiel é esta palavra" aponta de volta para os versos de número 4 ao 7. Por isso que ele quer que afirmemos categoricamente tais coisas, para assim crermos em Deus e se empenharmos na prática de boas obras, quais são proveitosas aos homens. Aqueles que seguirem as instruções do versos 1 ao 2 receberão muitos benefícios. A seção E é lidando com os falsos mestres, dos versos 9 ao 11. Sempre lidando com os falsos mestres e tendo que lidar com eles. Isso foi lá no início da igreja. Jesus Cristo mesmo teve, no início, essa dificuldade, os apóstolos, os pais da igreja, e durante todo o tempo você também vai ter. Todos nós passamos por isso. Para contrastar com tais instruções que havia acabado de dar, Paulo voltou pela última vez aos problemas com os falsos mestres. Uma característica principal neles era a tendência que eles tinham para contendas sobre a lei. A lei de Moisés era boa, justa e perfeita, e sempre foi, mas ficar com discussões tolas de genealogias e contendas a respeito da lei não traria um resultado positivo que fosse ou que pudesse ser comparado com fazer o que é bom, portanto útil, do verso 8. A disciplina da igreja, em caso de criação de facções, deveria incluir uma série de advertências. Essas advertências também são apropriadas em vários outros casos. Os falsos mestres somente haviam causado divisões nas igrejas. Conclusão. Dos versos 12 ao 15, Paulo termina a carta com instruções pessoais a Tito, saudações finais e a sua bênção. Ártemas, verso 12, não foi mencionado em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Aparentemente, ele era um dos companheiros de trabalho de Paulo. Tíquico era companheiro de trabalho de Paulo. Paulo iria enviar com Ártemas, tanto Ártemas quanto Tíquico e Tito deveria se esforçar para ir ao encontro de Paulo em Nicópolis. O ministério de Tito em Creta estava chegando assim ao fim. Nicópolis era uma cidade na costa oeste da província romana de Epiro, oeste da Grécia, e Paulo tinha resolvido passar o inverno ali. Paulo estava em Nicópolis, ou a caminho dessa cidade. Era também para Tito providenciar tudo para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, para que assim nada lhe faltasse. Provavelmente ele era um dos portadores desta carta. Zenas não é mencionado também em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Aparentemente ele era um dos companheiros de trabalho, dos muitos companheiros de trabalho de Paulo. Apolo, nativo da Alexandria, era famoso pela sua eloquência. Pode conferir isso em Atos, no capítulo 18, nos versos 24 a 26. Ele é mais conhecido pelo seu ministério em Corinto.
O verso 14 mostra Paulo cuidadoso em exortar e aconselhar para que todos se esforçassem na prática das boas obras. Presumivelmente, era a intenção de Paulo que essa carta fosse lida em toda a igreja. O capítulo 3, o verso 1, começa dizendo: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos, todos prontos para toda boa obra. E o verso 15, todos os que se acham comigo te saúdam. É o último versículo. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Embora não sejamos justificados pelas obras, como nós vimos há pouco neste capítulo, quem tem o Espírito Santo entende claramente isso, as nossas obras servem para demonstrar a nossa fé. Tiago também vai falar isso. As obras não justificam, mas elas demonstram. Eu não alcanço o favor de Deus com as obras, mas Deus que alcançou nossos corações nos faz sermos frutíferos e cheios de obras para a sua glória. É disso que Paulo fala a Tito no verso 8, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras, pois estas coisas são excelentes e proveitosas ao homem. Amanhã estaremos vendo aqui a epístola a Filemão. Nós estaremos vendo o amigo de verdade em Filemão no capítulo 1. Não percam amanhã, então, Filemão, o capítulo 1. É o único também, né? Graças a Deus por mais um livro concluído. Aproveite aí, inscreva-se no nosso canal, também clica no sininho, já dê o seu like ajudando o canal. A parte escrita, anota aí, jamaisdesista.com.br, para você não perder nada. A nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. E também o programa de rádio Momento Missionário, às 15 horas, todas as quartas-feiras, com portas abertas na igreja Os Semeadores. Fiquem com Deus, curtam aí, compartilhem, divulguem. Vamos aprender cada dia mais. Em breve, assim que terminar esse projeto, iniciaremos outro projeto envolvendo toda a Bíblia e tudo de graça, para o seu deleite, para o seu prazer, para o seu crescimento espiritual, para a nossa edificação em Cristo. Amém? Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.